Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para cada uma de vocês, minhas amadas irmãs. Espero que todos estejam bem na presença de Deus. Tenho tido passado um Natal, uma véspera de Natal. Hoje é dia de Natal, hoje é quinta-feira. Estão bem, estão com saúde, estão com Jesus, porque o mais importante na nossa vida é estar na presença de Deus. Quando nós estamos com Jesus, estamos na presença. Se estamos com Jesus, estamos na presença, estamos com saúde. Isso aí não tem preço. É o maior presente que nós temos na nossa vida, se chama Jesus Cristo. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs sigam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus, nosso Pai. Para que a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, chegue nas famílias, chegue nos lares, para que as famílias venham conhecer esse verdadeiro Deus e venham se converter e andar nos caminhos na presença do Senhor, que é o mais importante da nossa vida, se chama Jesus Cristo. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmã, no livro de João, 1 João 3 e o verso 1 também, minha amada irmã, que diz assim: os filhos de Deus, vinde que grande caridade nós temos coincidido o Pai, que fomos chamados filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro, e qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não viu nem o conheceu. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para quê? Para desfazer as obras do maligno, para tirar os nossos pecados. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de João: Satanás veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que temos vida e vida em abundância. Ele é o verdadeiro Deus da minha e da tua vida. Como dizes que grande caridade nós temos conhecido o Pai, que fomos chamados filho de Deus, porque o mundo não conheceu, porque não conhece a Ele. Quem não nos conhece, que não conhece a Deus, não sabe quem é Deus. Sabe quem é o mundo, porque o mundo está aí, para todo mundo conhecer quem é aquele que quer viver no mundo. Mas quem está no mundo, mas não é do mundo, porque conhece a Deus. E esse não peca. Por mais que a mente do ser humano, os pensamentos venham, muitas vezes as chateações aparecem, mas nós temos que ser firmes na presença de Deus. Não aceitar aquilo que não provém de Deus sobre as nossas vidas. Aquilo que não provém de Deus sobre a minha casa, sobre a tua casa e sobre a tua família. Por quê? Porque somos chamados filhos de Deus, o Filho do Altíssimo, o Todo-Poderoso. Amado, continua aqui. Amado, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Quem comete o pecado, comete a iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado, é aquilo que aquela pessoa que está saindo da presença de Deus, sai da luz e vai para as trevas, porque o pecado é treva. O pecado é treva, é andar na escuridão, é sem saber para onde vai. É o verdadeiro pecado. Mas quando você tem o conhecimento da verdade, que a palavra de Deus, conhecerei a verdade e a verdade nos libertará, o ser humano não peca. Às vezes chateamos, se aborrecemos, que somos seres humanos, somos falhos, mas não podemos aceitar o pecado no nosso coração.
Porque o nosso coração, minhas amadas irmãs, é a casa de Deus, é o Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Então nós temos que procurar viver uma vida, aleluia, parecida com a de Deus. Mesmo que seja difícil, porque não é fácil, mas nós temos que lutar. Todos os dias uma constante luta, lutando contra nós mesmos, para que, aleluia, que o pecado não chegue na nossa casa, para que o pecado não chegue na nossa vida, porque somos de quem? Somos de Deus. Somos escolhidos do Deus Altíssimo e não podemos aceitar nada que não seja de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre a tua casa. A tua família, ela tem que ser de quem? De Deus. Os teus filhos, ele é de Deus. Por quê? Porque Deus quer salvar toda a humanidade, mas nós temos que lutar para ter a nossa salvação e da nossa casa. Noé, aleluia, a palavra de Deus diz que Noé passou ali 125 anos, como diz a palavra de Deus, fazendo aquela arca que Deus mandou ele fazer. E Deus disse que a família dele ia se salvar. Ele, a esposa, as filhas, os filhos e as noras. E os animais que Deus ia colocar dentro daquela arca. O que foi que Noé permaneceu ali sendo obediente à palavra de Deus. Todo mundo chamava de Noé de doido, que ele é um velho broco, que ele não sabia o que ali não chovia, nunca tinha chovido, como é que ia chover ali. Mas Noé não deu ouvido a ninguém. Deus deu ouvido a quem? A palavra. A palavra de Deus. Como hoje em dia é diferente, se você vai fazer algo para Deus, o povo fica o quê? Jogando pedra em você. Você não tem o que fazer, você é doida, você não tem... Por quê? Porque ninguém quer ver você bem na presença de Deus. As pessoas querem ver o quê? As pessoas no mundo. Se você está no mundo, você está agradando a todo mundo e todo mundo está lhe aplaudindo. Mas se você está na presença de Deus, procurando fazer aquilo que agrada a Deus, você não é bem visto na vida de ninguém. Diante dos olhos de ninguém. Você só é bem vista diante de Deus, que é o mais importante. Você é bem vista diante do Senhor. Noé não deu ouvido a ninguém. Noé fez a arca ali, ó, anos e anos fazendo aquela arca, levando o nome de doido, de velho, de broco, que isso, que aquilo, e ele não deu ouvido. Quando Deus mandou o dilúvio, a chuva, quem foi que entrou na arca? Aqueles que Deus disse, tu e tua família vai se salvar. E entrou Noé, a esposa, as filhas, os filhos, as noras e os animais que Jesus permitiu que entrasse na arca ali, que ele entra cada espécie de animal. E quando Noé entrou na arca, diz aleluia, que Noé entrou na arca, fechou a porta por dentro, e Deus fechou a porta por fora, e Deus só abriu a arca 45 dias depois que passou o dilúvio, que a água baixou, foi que Deus lembrou de Noé, e ele foi e abriu a porta, e Noé saiu para fora com sua família. Por quê? Porque eu e você, nós temos que procurar a dar ouvido à voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Não agradar a A e a B e a C. Nós estamos aqui, minhas amadas irmãs, para agradar aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem algo na minha e na tua vida, aquele que tem poder de fazer o que você precisa, aquele que tem poder de fazer o que você quer. Ser filho de Deus, como diz a palavra. Ser filho de Deus, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele manifestou para tirar os nossos pecados, nele não há pecado, e qualquer que permanece nele não peca. E qualquer que peca não viu nem conheceu. Filhinho, ninguém vos engane, que para praticar justiça, aleluia, é justo. Assim como ele é justo. E quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Quer dizer, o Filho de Deus, Jesus, veio para desfazer as obras do diabo. Então, eu e você temos que ter uma vida, procurar ter uma vida na presença de Deus todos os dias das nossas vidas. Que chova, que faça sol, que as pessoas gostem ou que não gostem, mas você tem que procurar a viver para agradar a Deus. A palavra de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso.
Amém, minhas amadas irmãs? Que esta palavra fique no seu coração e bota ela em prática. Leia a Bíblia, abençoe sua casa, abençoe sua família. Seja uma pessoa de abençoar. Onde você estiver, esteja abençoando, para que a sua vida venha ser abençoada em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal. Tenha o restante da semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.